Olá pessoal, aqui é o professor Andrei e hoje estamos começando nossa 11ª aula do curso de Cálculo 1. Nesta aula continuaremos falando de algumas aplicações de derivadas, então bora para a aula. Então é isso pessoal, começaremos agora a falar de algumas aplicações de derivadas. A saber, vamos ver como ela pode nos dar informações sobre o comportamento de uma função. Nesta aula começaremos a falar sobre extremos relativos e absolutos, que será muito útil para a gente resolver posteriormente alguns problemas de otimização, ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos dar algumas definições, Como estamos falando de extremo, a gente vai ter duas classificações, os extremos locais e os extremos globais, ou pontos de máximo e mínimo de uma função, simplesmente, e pontos locais, de mínimo locais de uma função. Primeiro, o que são os extremos globais de uma função, Então, se eu tenho uma função f, definida em um conjunto A do domínio dessa função, E P é um ponto desse conjunto A. A gente vai chamar de f de P o valor máximo, ou máximo global, ou máximo absoluto de f em A, ou simplesmente dizer que o P é um ponto de máximo de f em A, se o valor da função em P for maior ou igual que o valor da função em f de x para todo x nesse conjunto A. Então, nesse exemplo aqui, nesse gráfico que nós temos, se meu conjunto A é um intervalo que vai de meio a 4,5, a gente tem que o 2, ele é um ponto de máximo, E f de 2, f no ponto 2, o valor da função no ponto 2, é o valor máximo dessa função ou máximo global, em A, ok? No conjunto A. De uma forma análoga, a gente diz que um ponto P ele é um ponto de mínimo de f em A, ou f de P é um valor mínimo, ou mínimo global, em A, se o valor da função no ponto P for menor ou igual ao valor da função para todo x em A, ok? Nesse caso aqui, do nosso exemplo, a gente tem, por exemplo, se o meu A, novamente, é o conjunto fechado em meio, o intervalo fechado em meio e 4,5, a gente tem que o ponto meio é um ponto de mínimo, E o valor da função no ponto meio, que no caso aqui é 0, é o valor mínimo global da função em A, ok? É o menor valor que a função assume no conjunto A, para todo x no conjunto A, ok? Esses seriam nossos extremos globais, tá? Notem que nesse exemplo anterior a gente tem um outro ponto aqui, no 4, por exemplo, que se eu considerasse uma vizinhança dele dentro do conjunto A, dentro dessa vizinhança, esse cara é o menor que todo mundo daquela vizinhança. Esse é o que a gente vai chamar de um ponto de mínimo relativo, ou ponto local, ok? Então a gente vai definir os extremos locais ou os extremos relativos da seguinte forma. Se eu tenho um ponto P do domínio da f, a gente vai dizer que f de P é um valor máximo local, se eu consigo um R positivo, tal que o valor da função no ponto P fica menor ou igual ao valor da função em x. Agora, notem a diferença para a definição anterior. Para todo x dentro dessa vizinhança de P, ok? Para todo x dentro desse intervalo que eu consigo, que está em interseção com o domínio da f, ok? Então, numa vizinhança de P, eu consigo uma vizinhança do ponto P de modo que o valor da função em P é menor que o valor da função para todo x nessa vizinhança, ok? X do domínio, claro. Por outro lado, a gente vai dizer que P é um ponto de mínimo local se o valor da função no ponto P for menor ou igual ao valor da função para todo x nessa vizinhança, ok? Por exemplo, olhando para esse gráfico aqui, a gente tem, por exemplo, que o ponto P2, para o ponto P2 eu consigo uma vizinhança dele, existe um certo R, uma vizinhançazinha, de modo que o valor da função nesse ponto fica menor ou igual, que todo x nessa vizinhança, ok? Que é o valor da função no ponto x nessa vizinhança. Mesma coisa acontece para o ponto 4, por exemplo, eu consigo aqui uma vizinhança do ponto 4, de modo que o valor da função no ponto P4 é menor ou igual que o valor da função em todo mundo dessa vizinhança. E também no P6, Notem que no P6 eu consigo uma vizinhança aqui, tal que para todo x nessa vizinhança e no domínio da f,
ok? O valor da função em P fica menor ou igual que todo mundo desse intervalo, que desse intervalo contém o ponto P6 e também no interseção com o domínio da F, beleza? Da mesma maneira, a gente tem aqui que os pontos P1, ponto P3, né, cujo valor da função está aqui em cima, e o ponto P5 são pontos de máximos locais da F, né? Ou seja, o valor da função nesses pontos são os valores máximos locais, né? Ou seja, eu consigo uma vizinhança de cada um deles, de modo que o valor da função nesse ponto, por exemplo, o valor da função no ponto P3 é maior que todo mundo nessa vizinhança. Eu consigo um intervalinho pequeno, contendo P, tal que o valor da função nesse ponto P é maior ou igual que todo mundo, ok? Então, repetindo, a gente tem aqui nesse gráfico P1, P3 e P5 são pontos de máximo locais, ok? E P2, P4 e P6 são pontos de mínimo locais, ok? Eu consigo uma vizinhança onde o valor da função no ponto P4 é menor ou igual ao valor da função para todo x nessa vizinhança e no domínio da F. Beleza? Então aqui a gente tem a diferença dos máximos globais e dos locais, ok? Máximos e mínimos globais e locais. Tranquilos? Então vamos ver alguns exemplos, né? A gente tem aqui 3 gráficos, né? O primeiro deles é uma função polinomial, o segundo uma função racional, o terceiro uma função modular, ok? Comentando rapidamente, observe que nesses pontos marcados aqui, a gente tem que o ponto -1 aqui, né, é um ponto de máximo local. Dá para você ver que você não é global, né, porque tem pontos aqui do domínio que é maior, o valor da função é maior que o valor da função no ponto -1, mas são locais, né? Eu consigo um intervalo aqui onde o valor da função no ponto -1 é maior ou igual que o valor da função em todo mundo nessa vizinhança. Eu consigo essa vizinhança. O ponto D, algo similar, né? Isso aqui no caso é mínimo local. Eu consigo uma vizinhança do ponto 1, onde o valor da função no ponto 1 fica menor ou igual ao valor da função que todo mundo nesse intervalo, beleza? Então esses dois aqui são pontos de mínimos locais. Nesse caso aqui, vamos só olhar como se o meu A fosse o intervalo dos reais positivo, tá? Então o gráfico dessa função ele tem esse comportamento, aqui ela vai para menos infinito, né? Aqui ela continua descendo, tá? E aqui ela vai ter se você tomar o limite quando x é para infinito aqui, né? Esse cara tende a zero, né? E a gente vai ver com mais detalhe mais para frente a construção desse gráfico, ele só decresce aqui, tá? Então nesse caso dessa função, o ponto 3 aqui, ele é um ponto de máximo global até, né? Se eu considerar um intervalo dos reais positivos, ok? Então ele é maior que todo mundo dentro desse conjunto dos reais positivos. Então no primeiro exemplo tinha mínimos e máximos locais, no segundo global, e o terceiro eu tenho também um ponto de mínimo global, né? A gente sabe que o ponto 0 aqui é o menor valor que a função módulo de x assume em todos os reais, ok? Então vamos ver como que a derivada se comporta nesses pontos, né? Claro, se você já pensar lá na inclinação das retas tangentes, você já tem alguma informação. Mas vamos calcular, né? Sem pensar geometricamente. Primeiro caso, é tranquilo, uma função polinomial, né? Então, se eu calcular a derivada em um ponto x qualquer, vai dar 3x ao quadrado menos 3, né? Se eu calcular essa derivada no ponto -1, que é o primeiro ponto ali que a gente sabe que é o máximo local, a gente vai ter o quê? 3 vezes menos 1 ao quadrado menos 3. Ou seja, 3 menos 3 deu 0. Ok? Se eu calcular agora a derivada, letra A ainda, no ponto 1, a gente vai ter o quê? Se eu pegar aqui a expressão da derivada, substituir x por 1, a gente vai ter 3 vezes 1 ao quadrado menos 3, que vai dar 0 também. Então, observe que nesses pontos locais, né, de máximos e mínimos locais, a derivada deu 0. Vamos para a letra B. Letra B, a gente tem a função f de x, vou repetir ela aqui, tá? Igual a 9 vezes x ao quadrado menos 3 sobre
x ao cubo, ok? X ao cubo. Então a gente quer calcular a derivada dessa função naqueles pontos dados, né? No ponto x igual a 3, né? Que é um ponto de máximo global quando eu considero o intervalo dos reais positivos, que é de 0 a infinito, aberto em 0. Então, olhando para essa expressão, a gente tem aqui uma função racional, né? A gente poderia aplicar a regra do quociente, mas é bobeira, vai dar um pouco de trabalho, né? Aqui, essa função, notem que a gente pode reescrevê-la se eu distribuir o 9 aqui em cima, como sendo 9x ao quadrado menos 27 sobre x ao cubo. E, fazendo a divisão aqui, né, esse primeiro termo por x ao cubo vai sobrar 9 sobre x menos 27 sobre x ao cubo. Ou ainda, 9x a menos 1 menos 27x a menos 3. Então a gente transformou ela numa soma de duas funções potentes, fica mais fácil a gente derivar, né? Então, derivando essa função, a gente vai ter o quê? Então, são potências, né? Desce o menos 1 ali, vai ficar menos 9x, subtrai do expoente, menos 2, no primeiro termo. No segundo, menos 81x a menos 4, ok? Então, 3 desceu, multiplicando 27. Então, vai ficar mais aqui, na verdade, né? Porque é menos 3, multiplicando menos 27, mais. Ou ainda, quem preferir, menos 9 sobre x ao quadrado mais 81 sobre x à quarta. No problema, a gente queria calcular a derivada no ponto 3, não é isso? Então, calculando a derivada no ponto 3, a gente vai ter 9 sobre 3 ao quadrado mais 81 sobre 3 à quarta. Ou seja, menos 9 sobre 9 mais 81, 3 à quarta aqui, 81, né? Ou seja, menos 1 mais 1, 0. Então, observe que naquele ponto lá, que era um ponto de máximo global, quando eu considero o intervalo de 0 a infinito, a derivada deu 0 também, assim como nos mínimos e máximos locais do exemplo anterior. A letra C, a gente tinha a função f de x igual a módulo de x, né? E a gente queria avaliar essa função no ponto x igual a 0. Nós já sabemos o que dá isso, né? A gente já calculou por definição e vimos que a derivada nesse ponto não existe, né? A derivada no ponto 0 não existe, ok? Então, observe que, nesse exemplo, a gente tem um ponto de mínimo global onde a derivada não existe. Então, a gente tem alguns casos, né? Que me parece que nos pontos de máximo e mínimo, sendo locais ou globais, quando a derivada está definida, nesses pontos, alguns exemplos a derivada deu 0 e outros ela não existiu, né? Então a gente vai dar um nome para esses pontos, ok? Vamos chamar esses pontos de pontos críticos da minha função, né? Então a gente vai dizer que P é um ponto, se P é um ponto do domínio de F, ele é dito ponto crítico de F se a derivada nele é 0 ou a derivada não existe, ok? Como foi o caso lá da derivada no ponto 0 da letra C, não existia, né? Por isso a gente vai considerar esses caras, já que a gente vai tentar fazer uma busca quem são os extremos relativos dessa função, ok? Extremos relativos e absolutos. A gente vai criar um método para determinar esses extremos, ok? Então, o que são os pontos críticos? São os pontos onde a derivada da função não existe ou vale 0. Temos aqui 3 exemplos. Vamos fazê-los, né? O primeiro deles é um polinômio, né? Então, no número 1 aqui desse exemplo, a gente tem que a derivada no ponto x vai ser quem? 2 menos 6x, certo? Então, eu quero saber os pontos onde a derivada é 0 ou não existe. Note que para essa função a derivada existe em todos os reais, né? Então, basta analisar os pontos onde a derivada é 0, né? Então, a gente vai resolver a equação 2 menos 6x igual a 0. Ou ainda, 2 igual a 6x, que me dá x igual a 1/3, né? Passa no 6 dividindo. Ok? Então, esse é um ponto crítico da f. Pode ser que ele seja um ponto de máximo local, mínimo local, né? Ou não. Vamos ver isso com calma daqui a pouco. Mas a gente já sabe que esse é um ponto crítico da f.
O segundo, ele é a função g de x igual a x ao cubo, né? Facinho também, a gente tem que a derivada dessa função vai ser 3x ao quadrado, né? A derivada está definida para todos os reais, então a derivada existe aqui em todos os reais, então não tem nenhum ponto em que a derivada não exista, basta olhar então para os pontos onde a derivada é zero. Quais são eles? Né? Basta resolver a equação 3x ao quadrado igual a zero, ou ainda x ao quadrado igual a zero, ou seja, x só pode ser zero. Então, nesse caso, a função também só tinha um ponto crítico, x igual a zero, ok? Vamos para a terceira. Então, nossa terceira é a função h de θ igual a seno ao quadrado de 2θ, não é isso? Isso aí, seno ao quadrado de 2θ. Então, vamos lá, derivando essa função, a gente tem o quê? A derivada da função h num ponto θ qualquer. Então, aqui é a regra da cadeia, a gente tem a composição de três funções, né? Olha só, dado θ, a gente primeiro multiplica por 2, né? Calcula seno de 2θ, depois eleva ao quadrado, ok? Então, vamos derivar aqui primeiro a função quadrática. Desce o 2, vai ficar esse cara elevado a 1, né? Certo? Depois, vezes a derivada da função seno agora, né? Primeiro a gente derivou quadrática, agora a derivada de seno. Qual a derivada de seno? Cosseno. Cosseno de 2θ, vezes agora a derivada desse cara aqui de dentro. Derivada de 2θ, 2. Certo? Então, essa é... O 2 aqui pode multiplicar, né? 4 seno de 2θ vezes cosseno de 2θ. Esta é a derivada num ponto θ qualquer. Observe que essa derivada está definida para todos os reais, né? Então, não existe nenhum ponto onde ela não está definida, beleza? Basta analisar, então, os pontos onde essa derivada é zero. Então, igualando a derivada a zero, a gente tem que 4 seno de 2θ vezes cosseno de 2θ deve ser zero, né? Esse 4 aqui pode passar dividindo. Resolver essa equação equivale a resolver a equação seno de 2θ vezes cosseno de 2θ igual a zero. Como que eu resolvo isso aqui, né? Como aqui é um produto, né, fica fácil, porque produto de dois caras é zero se um é zero ou o outro é zero. Então, tem as possíveis soluções. Seno de 2θ deve ser zero, ou a segunda possibilidade é que cosseno de 2θ seja zero, né? Vamos lembrar lá do ciclo trigonométrico, né? No ciclo trigonométrico, a gente tem o seguinte. Quando que o seno vai se anular, né? O seno, lembrando, dado um ponto na circunferência, o comprimento de ar com um ponto x, onde a gente projeta ele na circunferência, né? O seno é a projeção no eixo y, né? É o valor da ordenada desse ponto, ok? Então, o seno ele se anula ou aqui, né? Quando o seno vale zero, seno de θ, por exemplo, seno de zero é zero, né? Seno de π é zero. Seno de 2π, que é uma volta completa, vai ser zero também, beleza? Seno de 3π vai ser zero. Seno de 4π vai ser zero. Ou seja, esse cara vai se anular quando o argumento aqui, o cara onde eu estou calculando o seno, for um múltiplo de k de π, né? Ou seja, for um cara da forma kπ. Beleza? Onde k é qualquer inteiro. Tranquilos? Então, significa que o seno vai se anular se o cara que está aqui dentro do seno, 2θ, for da forma kπ. Ou seja, θ igual a k vezes π sobre 2. Beleza? Então, onde k é qualquer número inteiro, né? Então, aqui a gente tem uma infinidade de pontos, né? Tem infinitos pontos críticos. Todos os pontos que pararem aqui ou aqui vão ser pontos críticos da função. Mas pode ter outras possibilidades, né? Que é quando o cosseno de 2θ vale zero. Quando que cosseno se anula? Sendo cosseno a projeção no eixo x, né? Ele vai se anular aqui, por exemplo, no π sobre 2, 3π sobre 2, ou π sobre 2 mais π, π sobre 2 mais 2π,
π sobre 2 mais 3π, que seria uma volta e meia, né, a partir do π sobre 2, ok? Π sobre 2 menos π vai parar aqui embaixo, andando no sentido anti-horário, beleza? Então, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, esse cara vai se anular se o argumento do cosseno, ou seja, 2θ, for um cara da forma π sobre 2 mais 1kπ qualquer, ou seja, mais qualquer múltiplo de π, né, onde k é qualquer inteiro. Ou ainda se θ for um cara da forma, dividindo aqui tudo por 2, π sobre 2 mais kπ sobre 2, ok? Poderíamos representar melhor essa expressão, mas vamos deixar assim por enquanto, ok? Então a gente tem uma infinidade de pontos críticos, né? Qualquer ponto dessa forma onde k é inteira ou dessa forma onde k é qualquer inteiro, tá? Então a gente tem aqui uma função com uma infinidade de pontos críticos. Então, dados esses pontos críticos, né? Como que a gente pode ter certeza que vai ser um ponto máximo absoluto, mínimo ou local, né? E assim por diante. Primeiro a gente tem que pensar, será que sempre vai existir um máximo local? Quais são as condições, né? Então o primeiro caso que a gente vai analisar é uma consequência do teorema de Weierstrass, né? Do valor extremo, o teorema de Weierstrass, que diz o seguinte, se eu tiver uma função contínua, né, no intervalo fechado AB, então imagine que você tem um intervalo fechado AB e uma função contínua, ou seja, você pega aqui o valor de A, você traça o desenho dela sem tirar o lápis lá do papel. Então, essa função pode se comportar de várias maneiras, né? Ok? Tem um A, um B, você pega o valor, essa função ela pode se comportar de várias maneiras, mas tem que ser contínua, ok? Se ela é contínua no intervalo fechado AB, então f vai assumir um máximo absoluto em algum ponto C, né? E um valor mínimo absoluto, tá? Onde C e D são pontos desse intervalo AB. Observe esse gráfico que nós fizemos, né? Aqui, nos dois gráficos, observe, suponha que o valor de A e B é o mesmo, né? Então, esse A e B são os pontos de mínimo absolutos dessa função, né? Não tem outro ponto que vai dar um valor menor que o valor da função no ponto A e o B do primeiro exemplo. E a gente tem aqui em cima um ponto de máximo absoluto, né? Aqui seria o meu ponto D, né? O meu ponto de máximo absoluto, ou melhor, C, né? Como a gente denotou aqui, ok? Nesse segundo exemplo, a gente tem, por exemplo, que o máximo absoluto ele é assumido no intervalo A, né? Esse cara é maior que o valor da função para todo x no intervalo AB, e o mínimo absoluto é assumido no extremo B. Então, observe o que pode acontecer, né? A função ela pode assumir máximo e mínimo nos extremos, ou no meio entre A e B, ok? Mas o fato é que se a função for contínua no intervalo fechado AB, ela sempre vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto dentro desse intervalo fechado AB, ok? Observe ainda que, pensando lá nos exemplos que a gente já viu, né? E tem um resultado que garante isso, que é o teorema de Fermat, que garante o seguinte: se f tiver um ponto de máximo ou mínimo em P, né? Quando eu não digo pontos locais, eu estou me referindo a globais, tá, gente? Então, sempre que eu falar máximo ou mínimo, eu estou me referindo a extremos globais ou absolutos, ok? E não locais. Então, se ele tiver um máximo e mínimo, então a derivada nesse ponto e a derivada existir, a derivada nesse ponto deve ser zero, ok? Observe que o ponto do intervalo, que é um mínimo global, por exemplo, a derivada pode não existir nele, tá? Mas se a derivada existir, a derivada vai ser zero. Tranquilos? Quando que ela não pode existir? A gente já viu o exemplo da função módulo de x, tá? Observe também que se tiver um máximo ou mínimo local, né, esse ponto é um ponto crítico, né, ok? Pois a derivada nele vai ser zero, ou não existir, que é o caso da função módulo ali que a gente já viu, tá? Mas se tiver um máximo ou mínimo e a derivada existir, a derivada vai ser zero, tá? E se for máximo ou mínimo, ele também é um número crítico.
Então, qual que seria uma estratégia para a gente buscar em um intervalo fechado AB de uma função contínua pontos de máximo mínimos globais, já que a gente sabe que se ele existir a derivada nele vai ser zero, tá? Se for locais também ele vai ser um número crítico. Então qual que é a ideia? Né? A ideia vai ser a gente fazer uma busca entre os números críticos. Mas cuidado, tá, gente? O teorema de Fermat, a recíproca dele não é verdadeira. Ou seja, se a derivada num ponto é zero, não quer dizer que ele é um extremo relativo. Tá? Por exemplo, pegue a função x ao cubo. A gente viu que x igual a zero é um ponto crítico, mas ele não é um extremo relativo, né? Muito menos absoluto, portanto. Observe que a função no ponto zero, né, ele não pode ser nem máximo nem mínimo local, muito menos global, ok? Além disso, né, a derivada pode nem existir no ponto, ok? E ele ser um ponto de mínimo absoluto ou máximo absoluto, como foi o caso da função módulo de x, tá? Então, nossa estratégia vai ser o seguinte. Para a gente encontrar o valor de máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua, ok, gente? Isso aqui é para uma função contínua f em um intervalo fechado AB. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai encontrar os valores de f, os valores críticos, né, de f em AB. Ok? O valor da f nos pontos críticos. A gente vai calcular o valor da f nos extremos desse intervalo. Ok? E depois a gente vai comparar, né, o valor da função nesses pontos críticos com o valor da função nos extremos. O maior deles vai ser o máximo absoluto e o menor o mínimo absoluto. Ok? Então, basicamente a ideia é essa. A gente tem lá o gráfico de uma f qualquer, no intervalo AB, certo? A gente vai ter um gráfico qualquer aqui. Faz de conta que o B passou para cá, tá, gente? A gente vai calcular, vou subir ele um pouquinho aqui, suponho que B esteja aqui. A gente vai achar os pontos críticos. Nesse gráfico aqui, por exemplo, se a gente calcula os pontos críticos, a gente vai ter aqui um ponto crítico, um outro ponto crítico, um outro ponto crítico, um outro ponto crítico aqui nesse intervalo aberto AB. Esses pontos são extremos locais, né? A gente calcula o valor da função nesses pontos. E calcula o valor da função nos extremos do intervalo AB, né? E vai comparar o valor. Por exemplo, quando eu fizer essa listagem dos valores da função nesses pontos, a gente tem, por exemplo, que o valor da função no ponto B vai ser maior que todo mundo, né? Então ele vai ser o meu máximo global. E o valor da função nesse ponto crítico aqui, ele vai ser o menor valor que eu vou achar quando eu calcular f nesses pontos. Então esse vai ser um mínimo global, ok? Então lembrando, a gente primeiro acha os valores dos números críticos no intervalo AB, acha os valores da f nas extremidades do intervalo e compara. O maior dos valores entre essas duas etapas vai ser o valor absoluto e o menor vai ser o valor mínimo absoluto. Beleza? Então fazemos alguns exemplos. Atenção, vou deixar aqui como exercício para vocês fazerem alguns, tá? Vou fazer uns dois aqui e vou deixar os demais como exercício. Vamos pegar, por exemplo, vamos lá, vamos pegar a primeira com a terceira, pode ser? Então a primeira é a função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Então tem a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. E a gente está interessado no intervalo menos meio até 4, fechado, né? Porque lembra? Tem que ser uma função contínua no intervalo fechado. Menos meio a 4. Ok? Então vamos calcular a derivada dessa função para procurar os números críticos. Depois calcular o valor da função nesses pontos críticos e nos extremos e comparar os valores para ver quem é o máximo global. Primeiro, existe o máximo global? Existe. E o mínimo global? Existe. Por que eu garanto que existe? Porque é uma função contínua, né, um polinômio, no intervalo fechado. Então, vai existir um máximo e um mínimo globais. Ok? Então, bora achar os números críticos. Quem que seria a derivada da f num ponto x qualquer? 3x ao quadrado menos 6x, não é isso?
Então, quem são os números críticos? São os pontos onde a derivada não existe ou é zero, né? Nesse caso, a derivada existe para todos os reais. Portanto, basta analisar quando a derivada é zero. Derivada de x igual a zero é equivalente a dizer que 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Achar os pontos onde a derivada é zero é resolver essa equação. Nessa equação, eu posso pôr aqui 3x em evidência, né? Vai multiplicar x menos 2 igual a zero. Então, a gente tem que, se o produto é zero, é porque ou esse cara vale zero, ou esse cara vale zero. O que me implica no seguinte: x vale zero ou x vale 2, não é isso? Que vai anular o segundo termo aqui do produto. Então, a gente tem aqui dois números críticos, x igual a zero e x igual a 2. Então, calculando essa função nos números críticos, a gente tem que a função no ponto zero, observe que agora estou valendo a função, hein? Não é a derivada. A função no ponto zero vai dar quanto? Se eu substituir zero aqui na expressão da f, vai ficar 1, não é isso? Quanto que vai dar a função no ponto 2? Vai ficar 2 ao cubo, 8, menos 2 ao quadrado vai dar 4, vezes menos 3, menos 12, não é isso? Menos 12, mais 1. Ou seja, 8 mais 1, 9 aqui, menos 3. Beleza? Então, a gente já calculou o valor da função nos únicos dois pontos críticos que nós achamos. Tá? Agora, a gente vai comparar com o valor da função nos extremos. Então, vamos calcular nos extremos. Quanto que dá a função no ponto meio? Só substituir o meio lá na expressão da f. Meio ao cubo vai dar quanto? 1 oitavo, não é isso? Menos 3 vezes meio ao quadrado vai dar quanto? 1 quarto, mais 1. Beleza? Para facilitar a soma dessa fração, né, eu vou reescrevê-la assim. 1 oitavo menos. Aqui não era menos 3 quartos? Para deixar tudo no mesmo denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Né? Então vai ficar menos 6 oitavos mais, e o 1 aqui, multiplicando em cima e embaixo por 8 oitavos, ok? É a mesma expressão, né? Então, isso vai dar quanto? 8. Somando em cima aqui, a gente vai ter 8 mais 1, 9. Menos 6 vai dar 3. 3 oitavos, ok? Então, a gente, por enquanto, tem esses valores aqui. Beleza? Falta calcular agora no extremo 4, né? A função no ponto 4 vai dar quanto? 4 ao cubo, 16 vezes 4, 64. Não é isso? Menos 4 ao quadrado, 16. Vezes 3, dá quanto? 48. É isso? Confira aí comigo que conta não é comigo. 16 vezes 3, né? 3 vezes 6. Opa, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 48. Mais 1, ok? Então, vai dar quanto isso aqui? 64 mais 1. 65, né? 65 menos 48 vai dar 17. Certo? Confira aí, gente, as contas, ok? Se tudo estiver certo, eu não errei as contas, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui 4 valores. Qual é o maior deles? Esse último, né? 17. Qual é o menor? Menos 3. Então, significa o quê? X igual a 2 é ponto... Vou abreviar aqui, tá? De mínimo global dessa função f no intervalo. Qual era o intervalo? Menos meio e 4. Ok? Depois a gente pode ver o gráfico dessas funções. E, porque função no ponto 2 que assumiu o menor valor entre os pontos críticos e os extremos. E qual é o outro ponto de máximo global? X igual a 4 é ponto de máximo, né, global dessa função no mesmo intervalo. Beleza? Então é isso. A gente achou que no ponto 2 a função assume seu menor valor dentro do intervalo menos meio e 4, e no ponto 4 a função vai assumir seu maior valor. Ok, gente? E quais são esses valores? Qual é o valor máximo da f? 17. Qual é o mínimo global? Menos 3. Beleza?
Então vamos para a próxima. A próxima que a gente iria fazer é da função ln de x ao quadrado mais x mais 1 no intervalo menos 1 e 1. Então agora a gente está olhando para a função f de x igual a ln de x ao quadrado mais x mais 1. Não é isso? Vamos dar uma conferida. Isso, no intervalo de menos 1 a 1, ok? Então isso eu vou para x igual a menos 1, maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Beleza? Então vamos lá. O que eu faço? Primeiro passo, achar os pontos críticos, né? Então quem são os pontos críticos? Os pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Isso se minha função for contínua no intervalo menos 1 a 1. Então a pergunta é, essa função ela é contínua nesse intervalo menos 1 a 1? Vocês podem estar falando, tem ln ali, o ln vai dar problema. Verifiquem aí, tentem verificar o gráfico. Uma dica é, observe que essa expressão aqui, né? Tentem olhar para essa expressão aqui. Essa expressão possivelmente é o quê? 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Pensaram aí? Então, essa expressão, se você analisar, ela é uma parábola, né? A gente sabe que é uma parábola e se você for tentar buscar as raízes disso aqui, você vai ver que o discriminante, né, o delta lá que você chama, ele vai dar negativo, ou seja, essa função não tem raízes reais, né? Isso vai ser uma parábola com cavidade voltada para cima que não toca o eixo x. Então ela é toda positiva, ou seja, o ln está definido para qualquer x real, né? Porque para qualquer x real, essa expressão de dentro é positiva. Beleza? E ela, então, uma composta ali de funções contínuas é uma função contínua. Então, é uma função contínua no intervalo fechado menos 1 a 1. Portanto, existe um máximo e mínimo globais. Ok? Então, vamos lá. Vamos calcular quem são esses máximos e mínimos globais. Para isso, vou achar os pontos críticos. Derivada primeiro. Derivando essa função vai dar o quê? Derivada de ln vai ser 1 sobre o que está dentro aqui, né? Lembrando a regra da cadeia, né? Vai ser a derivada de fora avaliada nessa expressão de dentro. Então, x ao quadrado mais x mais 1. Depois vezes a derivada de dentro. Quem é a derivada de dentro? 2x, né? A derivada desse polinômio aqui. Mais 1. Ok? Então, essa é a derivada. A derivada, observe que ela é uma função racional aqui, 2x mais 1, sobre x ao quadrado mais x mais 1. Para nossa sorte, né, essa função que está aqui essa expressão que está aqui no denominador, ela não se anula, né, ela é positiva, a gente já viu isso. Né? Então essa expressão, a derivada, está definida também para todos os reais, ok? Portanto, a única possibilidade de ter ponto crítico é quando essa derivada vale zero, ou seja, quando 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 vale zero. O que significa, se esse cara só é zero, se o numerador ali for zero, né? Se 2x mais 1 for zero. Ou seja, se 2x for igual a menos 1, ok? O que equivale a dizer que x tem que ser, que é menos 1, menos meio. Então só tem um ponto crítico, molezinha, tá? Então a gente tem que calcular a função nesse ponto e comparar com os extremos, ok? Então vamos lá, quem seria essa função no ponto menos meio? Claro, a gente vai fazer aqui um valor aproximado, possivelmente, para facilitar nossas contas. Então vai ser ln de menos meio ao quadrado mais, no lugar do x eu vou colocar menos meio, né? Mais 1, ok? Então isso aqui vai ficar ln de quanto? 1/4 menos meio mais 1. Ou ainda, ln, menos meio mais 1 vai dar meio aqui, né? De 1/4 mais meio. Ou seja, ln de 1/4 mais meio é 0,75, né? 3/4. Ok? Isso dá aproximadamente quanto? Fazendo umas contas rápido, vai dar alguma coisa, não sei.
Se tivesse calculadora a gente podia fazer, mas não vamos usar ela aqui não, vai ser fácil. Por quê? Olha só, calculando agora nos extremos, menos 1, a gente vai ter o seguinte, vai ficar ln de menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 mais 1, ok? Esse cara aqui eu já posso cancelar, vai ficar ln de 1, opa, que a gente sabe que é 0, não é isso? E o outro cara vai ser a função no ponto 1, que seria o outro extremo, né? O extremo da direita do intervalo. Então vai ficar ln de 1 ao quadrado mais 1 mais 1, ou seja, ln de 3. Quanto é? Não sei. Por que eu não vou usar aqui? Não me interessa saber, porque eu quero saber quem é o maior ou menor, né? E a gente conhece o comportamento da função ln, né? A função ln de um cara de x, ela faz algo assim, né? No 1 ela vale 0. Ela é crescente, né? E aqui eu tenho 3 valores. ln no ponto 3/4, ln de 1, ln de 3. Qual deles vai ser o maior? Como é uma função crescente, o maior vai estar no ln de 3, né? Já que 3 é maior que 1, que é maior que 3/4. Ok? Então, ln de 3 é maior que ln de 1, que é maior que ln de 3/4. Ok? Então, desses três que a gente achou, desses 3 valores, o valor da f no ponto crítico, no único ponto crítico, e o valor da f nos extremos, a gente tem que o maior deles é ln de 3, que é assumido em x igual a 1. Então, x igual a 1 é o ponto de máximo global da f. Aonde? No intervalo menos 1 a 1. Ok? E x igual o ln de 3/4 foi assumindo menos meio, né? X igual a menos meio é ponto de mínimo agora. Global da f no intervalo menos 1 a 1. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou deixar aqueles 2 exemplos, tá? Para vocês fazerem. Tentem fazer ali a número 2 e número 4, ok? Eu tiro as dúvidas posteriormente com vocês, numa aula. Atenção, a número 2 vai ser uma função trigonométrica, vocês podem estar pensando que vai ter uma infinidade de pontos, mas observe que a gente restringiu o intervalo de 0 a 2π, ok? Intervalo fechado. E a número 4, faça com atenção, a gente dá a solução posteriormente, beleza? Na próxima aula, para a gente continuar falando do comportamento gráfico, análise da derivada em alguns pontos, a gente vai ver um teorema muito importante que será fundamental para as matérias seguintes, que é o teorema do valor médio, beleza? Um abraço e até a próxima aula.